Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu desejo que sim, desejo que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com os seus negócios. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã na tua presença. Bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nesse ambiente onde o lugar é todo do Senhor. Eu consagro ao Senhor esse ministério, consagro ao Senhor a minha vida, a vida de cada um que faz parte desse ministério onde nós nos alimentamos da palavra todos os dias. Obrigada, Jesus, por mais uma manhã diante dos nossos olhos. A paz do Senhor Jesus. Que todo o coração seja cheio do grande amor de Deus. E que a paz do Senhor Jesus transborde em nós nessa manhã, durante todo o dia. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Mi. Bom dia, Liliane. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Cleocir. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em grandeza. Que nesse dia de hoje o nosso discernimento esteja ainda mais afiado, mais aguçado a tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar ainda mais na nossa vida. Bom dia, Terezinha, paz do Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar? Enquanto oramos, outros vão chegando. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Marley, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos na presença do Senhor e glorificamos o Teu nome, te exaltamos, Senhor, e declaramos o nosso amor, o nosso temor ao Senhor e o quanto nós somos dependentes de Ti, Pai, para todas as coisas. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa empresa. Toma o seu lugar de honra na nossa vida. Ajuda-nos a organizar todas as coisas. Ajuda-nos a estarmos alinhados com os propósitos eternos de Deus. Coloca sobre nós, Pai, nessa hora uma nova armadura. Armaduras que o Senhor permite que colocamos, Senhor Deus, armaduras que as palavras do Senhor trazem em Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro, Senhor, que essa armadura está coberta pelo sangue do Cordeiro. Contra o poder do sangue do Cordeiro, não há poder maior. Toda flecha que vem em nossa direção vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Todo levante de Satanás contra a nossa vida cai por terra agora em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de engano da nossa vida. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de distração, todo espírito de mentira, eu repreendo em nome de Jesus e declaro, Senhor, que sobre a nossa vida haverá um espírito ativo, um espírito próspero que buscará a prosperidade na presença do Senhor cada dia mais. Dai-nos, Senhor Deus, bênçãos de um ânimo novo nessa manhã. Que o nosso entendimento, Pai, o nosso conhecimento da palavra venha com as bênçãos que o Senhor ordena sobre as nossas vidas. Que nessa palavra de hoje, Pai, a revelação diante da situação em que estamos vivendo venha a ser revelada, trazida como resposta. Ativa em nós, Pai, mais conhecimento, mais discernimento, mais entendimento da Tua palavra. Obrigada, meu Deus. Obrigada por estarmos aqui, obrigada pela nossa noite de descanso. Obrigada porque o Senhor fala com cada um de nós.
O Senhor tem nos tratado, o Senhor tem nos curado, o Senhor tem trazido a transformação sobre a nossa vida, dia após dia. E nós te agradecemos de todo o nosso coração, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Amém? Glória a Deus por mais uma manhã, por mais um dia, por mais esse momento lindo que o Pai permite que a gente tenha na presença dEle, não é? Hoje nós vamos ler capítulo 2 de 1 Pedro, nós estamos na 1 Pedro já, em direção ao final, né? Bom dia, Zete, Luzia, Joselma, a paz do Senhor Jesus, Damiana, sejam todos bem-vindos. Esse capítulo, ele trata de uma maneira bem direta, ser um capítulo forte, porque ele traz para nós como... Esse capítulo ele define como cresce um cristão. Como cresce um cristão. Um cristão bem posicionado, bem firmado. Quem é a igreja como povo. Todos os discípulos de Jesus sempre trouxe, né? A palavra, quem é o cristão? Olha, a igreja, prestem atenção, como a igreja é, a igreja como povo, como a igreja de Cristo, como viver em um mundo tão hostil como esse, né? Nós vivemos em um mundo hostil e nós precisamos cuidar da nossa identidade, da nossa santidade e da submissão às vontades de Deus. Submissão consciente, sabe o que é uma submissão consciente? É você decidir ser submissa, é você decidir fazer aquilo que você sabe que é certo. É isso. Então, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver sobre o crescimento espiritual, que vai abordar o pecado, os pecados, né? E vai falar sobre desejar a palavra. Abandone o pecado e deseje a palavra. É isso que vem de instrução para nós. Vivam longe do pecado. Afastem-se das coisas que você não quer mais para a sua vida e deseje a palavra todos os dias. Depois, mais à frente, do versículo 4 até o versículo 10, vai falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a pedra viva, e vai falar sobre a igreja, que a igreja é a casa espiritual, a igreja é o sacerdócio, a igreja é a nação santa. É assim que uma igreja deve estar e ser e se comportar. Depois vai entrar na parte do versículo 11, 12, nessa parte vai falar sobre os peregrinos, que é sobre até a guerra interior e o bom testemunho que nós devemos dar às pessoas. Tudo aquilo que Deus faz na sua vida não deve ficar guardado, deve ser um bom testemunho para que outras pessoas vejam o grande amor de Deus e o poder de Deus a ter te transformado, a ter te salvado, através da fé manifesta em você, pelo conhecimento da palavra, porque é o conhecimento da palavra que faz com que cada dia mais a nossa fé esteja fortalecida, posicionada, que nos desperta o desejo de buscar cada dia mais a libertação de todos os males, a libertação de toda a raiz da iniquidade, de toda a raiz do pecado. Vai trazer para nós sobre a submissão diante das autoridades, como nós somos cobrados por isso. Submissão diante das autoridades. Nós devemos honrar a todos, todos, todos. Entenda que, mesmo que a economia não esteja bem, que os governantes não estejam sendo como deveriam ser diante do Senhor, nós precisamos honrá-los e orar pela nossa nação. É honra. A palavra de Deus pede por isso. Nós não dependemos disso. Nós dependemos de Deus. Eu sou prova viva disso.
No período da pandemia, tudo estava contra a nossa empresa e nós permanecemos, porque eu busquei o Senhor de todo o meu coração. Foi o período do mergulhar, então todos vocês têm um período do mergulhar na presença do Senhor, de buscar incansavelmente de maneira profunda a viver aquilo que, quando os nossos olhos começam a se abrir, a gente já entende que é um caminho sem volta. Amém? Então vamos ler o versículo 1 para a gente começar a buscar o estudo da palavra, quando diz assim, ó: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Então aqui Pedro já começa com portanto. Ele já começa. Portanto, porque liga com o capítulo 1. Por isso, ele já usa essa palavra. Já que vocês foram regenerados pela palavra, assim ele diz, então vivam como uma nova criação, vivam como uma nova criatura. Então, ele vai trazer uma lista de... Ele trouxe, né, aqui uma lista de pecados que destroem a tua comunhão com Deus. Esses pecados que ele citou aqui já logo no versículo 1, destrói a nossa comunhão com Deus. A maldade, né? Abandonem tudo o que é mal. Ele já diz. A maldade é a intenção de ferir alguém. É a dureza do teu coração. Livra-se disso. Isso não te leva a lugar nenhum. Não te traz nenhum tipo de crescimento bom. Pelo contrário, só te leva ao caminho da destruição. Porque você está gerando uma intenção de ferir as pessoas. Não faça isso. Isso não é do governo de Deus. Depois ele diz, abandone toda a mentira, o engano, a mentira, a manipulação. Isso é altar do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então livra-se da mentira. Quem é o seu pai? Nenhuma mentirinha. É a verdade que te liberta. Jesus Cristo é a verdade. Então, se você caminha com Jesus, a sua vida é uma vida de verdade. Não pode haver mentiras. Seja qual for. Seja qual for. Se você cometeu um erro, se você quebrou alguma coisa, trouxe prejuízo, a verdade. Vai doer na hora, vai ser difícil na hora, mas ela vai te libertar. A mentira só vai cobrir alguma coisa por um momento muito curto. E quando for descoberta, destrói, traz dor, traz divisão, traz tudo que o diabo gosta, tá? Então não viva na mentira e na vida de engano, não. Não vale a pena. Depois Pedro diz, abandone todo o fingimento e hipocrisia. Tire toda a máscara espiritual. Seja você em Cristo. Já basta, já é o que tem que ser. Depois ele diz, toda inveja, né? Abandone tudo que é inveja, ressentimento pelo bem do outro. A inveja é um ressentimento pelo bem do outro. Você não quer ter o que o outro tem, você quer que o outro perca. Então, se livre disso. Em nome de Jesus. E fala também sobre críticas injustas. É a maledicência. Que toda maledicência da sua vida caia por terra em nome de Jesus. Fala que destrói a reputação. Sabe aquela fala que a pessoa destrói a reputação do outro? Para que isso? Isso não faz mais parte da tua vida. Falar do outro de uma maneira que a reputação dela, através da tua boca, está sendo destruída. Eu repreendo isso em nome de Jesus da sua vida. Você já é luz. Você está cheio da luz de Cristo. Espalhe luz e amor por onde você for. Santidade começa, meus irmãos, removendo o que contamina os relacionamentos da sua vida. Então, elimina tudo aquilo que contamina os relacionamentos à sua volta. Amém? Isso é santidade. Isso é buscar viver em santidade. O versículo 2 diz assim, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e serem salvos.
A imagem é de bebê com fome, não é? É um desejo de como? Como que é um bebê? Um bebê, ele tem fome o tempo todo, não é? Cada 2 horas, um recém-nascido, ele quer se alimentar. Cada 2 horas ele tem fome. Então aqui a comparação de um bebê recém-nascido é essa. Tenham fome constante da presença de Deus. Tenham fome constante da palavra. Essa é a comparação. O leite espiritual trazido aqui é a palavra como alimento básico e puro, necessário. É o alimento que te basta. É a palavra. A palavra já te basta. Já é o sustento espiritual que o nosso espírito precisa. Pedro aqui não está diminuindo maturidade, não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, todo crescimento começa com o alimento certo. Todo crescimento começa com o alimento certo. Então, cada um de nós começamos com o alimento certo, que é a palavra, e a maturidade espiritual vem crescendo dia após dia. Conforme a sua fome aumenta, você vai se posicionando em níveis diferentes espiritualmente. Então, o crescimento espiritual não vem de emoção, ela vem de nutrição da palavra. Tanto o exemplo que ele deu como do bebê, como o nosso. É a palavra que vai trazer o crescimento espiritual na nossa vida todos os dias, o tempo todo. Obrigada, Jesus. O versículo 3 diz assim: pois como dizem as escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom? Ah, sim, o Senhor é bom. Ele é infinitamente bom. Aqui, Pedro apela para a experiência, não é? Ele coloca, se você já provou a bondade de Deus, então naturalmente vai desejar mais dele. Todo aquele que conhece e prova da bondade de Deus, deseja essa bondade cada vez mais. Deseja viver dessa bondade, desse amor, cada vez mais. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. A fé não é um dever, é resposta a um Deus bom. A nossa fé é a resposta na presença de Deus, que é um Pai bom, que é um Pai que te acolhe, que te leva no caminho onde você tem que andar. Então, quem prova dessa bondade não se satisfaz com migalhas espirituais. Quer mais? Quem conhece, quem prova da bondade de Deus, quer viver essa experiência cada dia de maneira mais profunda. Quer receber mais e mais e mais e mais. É insaciável. Nós somos insaciáveis. Nós não aceitamos mais migalhas, porque nós já provamos de tudo aquilo que Deus pode fazer, do teu poder, da tua glória. Obrigada, Senhor. Versículo 4 diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Jesus é a pedra viva. Jesus é a nossa pedra viva. Viva, aqui a palavra traz ressurreto, fundamento ativo. Jesus é o fundamento. Jesus é o nosso único caminho. Ele é a vida para nós. É a nossa maior fonte. Fonte inesgotável de tudo aquilo que nós mais precisamos para o nosso dia. Quando o versículo traz que é a pedra que os seres humanos rejeitaram, está falando sobre a cruz? Rejeitado pelos homens na cruz. Os homens crucificaram Jesus. Mas, aqui diz, mas Deus escolheu como de grande valor, eleito e precioso para Deus. Glorioso nosso Senhor Jesus, escolhido por Deus. O mundo pode rejeitar o que Deus escolheu, mas Deus sabe o que é o melhor para nós. A rejeição humana, minhas irmãs e meus irmãos, não define o valor espiritual. É Deus quem define.
Cabe a nós buscar o conhecimento e o entendimento de tudo aquilo que o Senhor nosso Deus definiu como verdadeiro valor para a glória, para o reino eterno. Amém? Olha o versículo 5. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Aqui é identidade poderosa. Pedras vivas, sabe o que significa? Pessoas transformadas. Pessoas que aceitaram a presença do Senhor, a viverem uma vida transformada, restaurada, um novo começo, que aceitaram a ser uma nova criatura com o Senhor Jesus. A casa espiritual, o templo espiritual que traz nesse versículo, traz que a igreja não é um prédio, a igreja é o povo, é onde o povo está. Entende? É onde o povo está. E o sacerdócio santo, que é colocado aqui para nós, obrigada, Jesus, sacerdotes dedicados a Deus, assim diz. Todos os crentes são chamados para servir e oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Como? Como nós podemos servir a Deus? Com a nossa vida, com louvor, com obediência, com servidão, serviço no reino, serviço na obra. Existe um povo lindo, milhares de pessoas aí fora, para nós servirmos a Deus com tudo aquilo que nós temos aprendido. Então você não é espectador do reino, você é pedra e sacerdote. Você é uma pedra viva e sacerdote. A palavra de Deus diz: vocês também, como pedras vivas, nós somos pedras vivas. Aleluia. Deixem que Deus use você na construção do reino. É isso que o versículo 5 diz. Olha o versículo 6. Pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor e agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. A pedra angular, em algumas traduções fala que é a pedra angular, é a peça que alinha toda a construção. A tradução da NTLH que nós estamos lendo diz: eu escolhi uma pedra de muito valor. É a pedra que alinha toda a construção. Cristo alinha tudo na tua vida. Cristo alinha tudo em nós. Tudo. Tudo que nós precisamos está em Cristo. Cristo alinha os nossos valores. Coisas que nós dávamos valores, hoje nós vemos que é importante, mas já não tem mais o mesmo valor, porque nós estamos com os nossos olhos no reino eterno. Cristo alinha as nossas decisões. Nós aprendemos a orar e a conversar com o Senhor todas as vezes antes de tomarmos decisões importantes. Cristo alinha nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos. Está muito bem colocado para nós quem nós somos. Escolhidas, filhas amadas, chamadas por Deus, separadas. Você é filha e filho escolhido. Não deixe nada e ninguém roubar essa identidade. É o Senhor quem te deu. Jesus se colocou como filho para que nós também fôssemos filhos. Amém? Obrigada, Jesus. Cristo alinha o nosso propósito. Todo o nosso propósito passa a ser alinhado com os propósitos de Deus. É isso que o Senhor Jesus faz na vida de todos nós.
como a pedra principal, como a pedra que traz o alinhamento de toda essa construção do reino. Então, quando diz aqui que quem crer nela não ficará desiludido, em outras traduções diz: quem crer nela, na pedra viva, na pedra valiosa, na pedra angular, quem crer em Jesus não será envergonhado, não será desiludido, não ficará decepcionado, não será exposto como quem confiou no falso, porque quem confia no falso é exposto, é envergonhado, é desiludido. Aquele que busca de maneira enganosa Deus no ocultismo, ele é desiludido, ele é enganado, e chega um tempo que ele é envergonhado, porque é esse o objetivo do diabo: envergonhar as pessoas, destruir elas através da desonra. E a palavra aqui é muito forte, muito direta para nós. Quem crê não ficará envergonhado e nem desiludido. Então, quem constrói em Cristo, se você está construindo a sua vida em Cristo, você não vai ser envergonhado. Amém? Não tem como ser decepcionado, porque o Senhor não mente, Ele não engana. Tudo é diante da verdade, é diante dos fatos reais que a palavra de Deus nos traz. Deus nunca escondeu nada de nós. A palavra é muito clara. Fala dos dias difíceis, fala dos dias maus, fala do plantio, fala da colheita. A palavra nunca mente. Quem vive a palavra entende o processo. Quem vive a palavra entende todo o processo. Amém? Obrigada, Jesus. Versículo 7 diz assim: e essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A mesma pedra gera duas reações. A mesma pedra gera duas reações. Nós estamos falando de Cristo. Para o crente, ela é preciosa demais, é linda, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós buscamos todos os dias, o tempo todo para a nossa vida. Mas para o incrédulo, ela é uma pedra de tropeço. Cristo sempre divide, não por falta de amor, mas porque confronta o coração. Todo aquele que tem um coração endurecido, uma mente incrédula, ainda impregnada com as coisas do mundo, vai se sentir confrontado pela verdade de Cristo e vai ter resistência de aceitar. Sempre foi assim. E nós vemos que os tempos de hoje se repetem. A reação a Cristo revela o coração da pessoa. Quando nós falamos do amor de Cristo, nós entendemos o coração da pessoa diante da reação que ela tem. E não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo de Deus quem convence. Nós só plantamos uma semente. E toda obra maior vem de Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo. O versículo 8 diz assim: em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Olha como isso é forte. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus. São pessoas que ignoram a vontade de Deus e querem fazer as coisas pelas suas próprias forças. E tudo aquilo que a gente força quebra, dá errado, traz prejuízo.
tropeçam porque rejeitam a palavra. Esses são os desobedientes. Todo desobediente tropeça. Não é falta de evidência, é resistência ao governo de Deus, porque evidências tá aqui, ó, todinha na palavra. Viva a palavra. Não tem como ser desobediente vivendo a palavra. Mas as pessoas são resistentes ao governo de Deus. As pessoas insistem em serem resistentes. Ah, só mais um pouquinho. Amanhã eu mudo. E se for hoje? O dia do juízo. Nunca se esqueça que nós devemos viver hoje, como se fosse o último dia. A nossa salvação deve ser cuidada para hoje. Hoje, agora. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós estamos em trânsito, na rua. Nós não vivemos em uma cápsula. É o Senhor que nos protege, é o único e verdadeiro protetor da nossa vida, é o nosso Pai. E nós saímos de casa e nós estamos vulneráveis a todo tipo de coisa. E se for a nossa hora? Como que está a sua salvação? Hoje. Não é amanhã, é hoje. Então o maior tropeço de uma pessoa não é intelectual, é moral, é não querer obedecer. Aquele que não quer obedecer está tropeçando, entende? É moralmente, assim nós dizemos. O versículo 9 diz assim: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha aí, grifa aí. A minha canetinha não está aqui hoje. Deixei na outra mesa. Grifa aí o que está falando. Olha só. Cadê? Ó, nós somos escolhidos, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, povo pertencente a Ele. Nós fomos escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que nos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eu fui chamada da escuridão para a maravilhosa luz de Deus um dia. E glória a Deus por isso, eu tenho certeza que você também foi. E você pode estar sendo chamado agora a sair da escuridão e viver na luz de Deus, na luz de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Entenda. 4 títulos que descreve o povo de Deus. Grifa aí esse versículo 9. Geração eleita. Quem é a geração eleita? É o povo pela graça, o povo que está chamados pela graça. Nós fomos chamados pela graça. Sacerdócio real, serviço com autoridade espiritual. Autoridade espiritual no nome de Jesus Cristo. Nação santa, cultura de reino, visão de reino, posicionamento de reino, fala de reino. A sua boca é usada para água doce, para bênçãos, palavras de paz e edificação na vida das pessoas, e não para trazer destruição, contenda, maldição. Não, em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo cele os seus lábios e que dos seus lábios só saiam palavras para edificar a vida de outros, em nome de Jesus. Somos um povo exclusivo. Sabe o que é isso? Um pertencimento. Nós temos pertencimento. Nós pertencemos a Deus. E qual é o nosso propósito? Anunciar as boas novas? Anunciar as virtudes? Mostrar quem Deus é. Esse é o nosso propósito. Por onde você caminhar, anuncie as boas novas. Fale sobre as virtudes.
Fale quem é Deus para as pessoas. Já ouvi muito isso que a irmã escreveu aqui. Que as pessoas sempre dizem que não estão preparadas para aceitar Cristo. Misericórdia. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa que eu estava mentoreando, fazendo atendimento. Por que você ainda não é batizado? Faz 15 anos que você vai na igreja. E por que você ainda não se batizou? E essa pessoa respondeu porque não estava pronta para a mudança que deveria fazer parte da vida dela, como vestimentas, comportamentos. E ali eu fiquei olhando, pedindo para o Espírito Santo me dar uma direção. Entenda que é uma decisão. Caminhar com Cristo é caminhar de forma a entender que tudo aquilo que é exposto demais não é bom. É verdade que nos entristece muito, não é pouco, porque vai muito além disso. Ninguém está pedindo para que você seja coberto de burca, que fique só com os olhos de fora. Não é sobre isso. Até porque não tem nenhum lugar na Bíblia que está falando sobre isso. Só está pedindo para que as mulheres se apresentem decentemente na casa do Pai. Se apresentar decentemente na casa do Pai. Dificilmente não. Já lanço fora a palavra que eu disse. Nunca as pessoas me verão com o corpo exposto em uma igreja e nem na rua. Talvez dentro de casa eu ficaria com uma blusa de alcinha, mas nem para sair. Por quê? Faz parte de mim. Eu entendi o processo. O meu corpo é templo sagrado do Espírito. O meu corpo pertence a Deus e humanamente o meu corpo pertence ao meu esposo. Para que eu vou ficar mostrando a outras pessoas? Hoje nós entendemos que quem estuda, quem busca o mundo espiritual na libertação, a mulher que se expõe muito, ela tem o desejo de ser amada, carrega espíritos de rejeição, de abandono. Então ela tem necessidade de se expor ao máximo possível para atrair olhares, para desejar ser amada. E na verdade, o amor que essas pessoas buscam, elas não encontram em pessoas. Não existe ser humano nenhum capaz de dar o amor que só o Senhor nos dá. Só Cristo nos dá. Cristo nos leva a Deus, nosso Pai, para nos preencher desse amor. E eu tenho humildade de reconhecer que na minha juventude eu fui uma dessas pessoas. Eu tinha necessidade de ser amada. Pela misericórdia de Deus e pela graça salvadora do Pai, eu fui resgatada. E eu era oca por dentro, vazia. Hoje não mais. E glória a Deus por isso. O Espírito Santo vai te constrangendo. Quanto mais da água você bebe, quanto mais você se alimenta do alimento espiritual que é a palavra, mais o Senhor vai te tratando, mais Ele vai te moldando. Você começa a se vestir e quando você se olha no espelho você não se sente bem. E se você teima e sai com a roupa, sabe o que acontece? Fica assim, ó, puxando, arrumando, descendo a saia. Acabou, não é mais para você. Você quer liberdade. Liberdade de caminhar, liberdade de sentar, liberdade de se sentir à vontade. Porque o Evangelho é liberdade. Amém?
Obrigada, Jesus. Identidade precede missão. Você anuncia o que você se tornou. As pessoas te olham e vê respeito em você. É sobre isso. Agora, como pode não se batizar porque não está pronta para mudar as roupas? Então, pode ser que nós estamos falando de uma religiosidade, não é? De leis que não é bem assim que a Bíblia está colocando. Ela só pediu: vistam-se decentemente. Porque em alguns lugares, se deixar, as pessoas vão de biquíni. Só falta. Porque nós vemos pessoas que entram na casa do Pai que eu fico constrangida pela pessoa. Eu fico constrangida pela pessoa. Misericórdia, Senhor Jesus, toque em todos. Em nome de Jesus, o nosso amor deseja ser compartilhado com todos, para que todos se posicionem. Em nome de Jesus. Então, seja você o exemplo na vida de alguém. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 10 diz assim: antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Antes, como éramos? Sem identidade espiritual, sem aliança. E agora? E agora? Nós somos povo de Deus, alcançados pela misericórdia dele. O Senhor é misericordioso, o Senhor é lindo. A misericórdia não muda só o seu destino, assim como mudou o meu, não. A misericórdia muda a nossa identidade, entende? A misericórdia de Deus muda a nossa identidade. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor faz na nossa vida. A misericórdia de Deus te traz a sua verdadeira essência. A misericórdia de Deus traz quem você realmente é diante dele e quem você realmente deve ser para ele e não para o mundo. É natural, se você faz tudo para agradar a Deus, é natural que as pessoas te vejam como uma pessoa posicionada, como uma pessoa de respeito, como uma pessoa que serve a Deus, e nada muda a tua identidade mais. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. É posicionamento, minhas irmãs. O ministério da Global Fire, que eu sirvo quando há conferências, quando há oportunidade, eu amo a vida da apóstola Larissa. Ela tem um posicionamento de filha que eu vivo a buscar todos os dias. E quando eu disse para vocês sobre as vestes, sobre as vestimentas no altar, então quando nós vamos servir, ela é muito bem posicionada. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque eu aprendo muito com ela. Então ela é muito clara, muito certa a dizer às mulheres: vocês que vão servir no Ministério de Libertação, no dia da conferência, eu quero todas com roupas adequadas a servirem o ministério. Todas com roupas num comprimento a cobrir o seu quadril. Por quê? Como é que vai fazer libertação se precisar virar e ficar de costa lá, com o quadril para cima? E se você tiver com uma roupa que não é adequada, branca, transparente? Ela é muito pontual e eu admiro muito. É sobre isso. É você estar com vestes adequadas para servir na casa do teu Pai. É entender que você está lá para servir o reino e não para se mostrar. Entende? É sobre isso. É um posicionamento radical e o meu coração queima por esse posicionamento, porque é isso que Cristo quer. Lembra na época que Jesus caminhava? Quem assistiu The Chosen tem uma visão mais
visual, né, das escrituras, as mulheres todas cobertas, panos, né, costurados ali, não tinha muita arte nas roupas, né, mas todas muito bem guardadas. Se guarde. Se guarde. Em nome de Jesus, o teu corpo é morada do Espírito Santo. E se você já é casada, o seu corpo físico é para ser mostrado para o seu esposo e não para as pessoas. Amém? Não é para andar também com saia e nem até os pés. Mas você sabe qual é a decência daquilo que você precisa vestir. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 11 diz assim: Queridos amigos, agora vai falar sobre a conduta do cristão. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. E é verdade? As vontades da carne sempre vão estar em guerra com o que o nosso espírito... As vontades da alma e do corpo sempre vai estar em guerra com aquilo que o nosso espírito quer. São inimigos? A alma é inimigo do espírito, porque a alma quer as coisas do mundo, quer as paixões carnais, e o espírito quer o reino. O espírito quer a verdade, o espírito quer a vida com os olhos no reino. Então, nós não pertencemos ao sistema desse mundo. E os desejos carnais dominam o povo de forma que faz com que eles se inclinem aos desejos do mundo, aos desejos carnais, os desejos que sabotam o povo. Pedro diz que é uma batalha que existe, é uma batalha real. Pedro diz, elas guerreiam, é verdade, contra a alma. O espírito guerreia contra a alma, é uma batalha real, então nem todo desejo é seu amigo. Entenda isso. Alguns são inimigos da sua alma. Nós temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Nem tudo aquilo que você deseja é bom. Pergunte se vai agradar a Deus aquilo que você vai fazer quando você perceber que é um desejo. Versículo 12. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. O evangelho é ouvido com os ouvidos, mas também é lido na vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Por causa do Senhor, versículo 13. Sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governantes que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Olha só o que diz aqui para nós. O que o Senhor nos traz. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Liberdade sem santidade vira desculpa. A liberdade sem santidade vira desculpa. Liberdade cristã não é permissão para pecar. Nunca foi, nunca será. É liberdade para servir com amor. Aqui traz 4 mandamentos curtos para nós, no que nós lemos. A honra. A honra é um princípio universal. É a dignidade humana. Honra é um dos princípios milenares. Amor à igreja, que é a família da fé. O amor também é um princípio imutável. Ele
é igual em todos os lugares. Temor a Deus, prioridade, exclusividade. Deus é um Deus exclusivo, é um Deus ciumento. Ele não aceita adoração a outros deuses. Por isso nós devemos cumprir o princípio do temor a Deus, da exclusividade. Só Ele é Deus e deve ser adorado e amado por nós. E fala no final sobre a honra às autoridades. Novamente, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Então quem teme a Deus honra as pessoas sem idolatrar ninguém. Nós não devemos idolatrar pessoas, nem coisas e nem outros deuses. Somente a Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. O versículo 18 diz assim: vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Aqui há um contexto. Servos, escravos do mundo antigo. É realidade social dura aqui. Pedro não está aprovando o abuso, não é isso. Ele está ensinando como o cristão deve reagir com estruturas injustas, mantendo fé e caráter, que é o que o Senhor nos ensina. Então Deus não aprova injustiça. Ele ensina o crente a não ser destruído pela injustiça. Nós temos que tomar cuidado para não sermos injustos e causar destruição na vida de outros e na nossa também. O versículo 19 diz assim: se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Consciência limpa vale mais do que o conforto imediato. Se você está sendo injustiçado, suporte. É isso que a palavra está dizendo. Porque Deus te conhece. Não revide o mal com o mal. Sofrer por fazer o bem, mantendo a consciência limpa diante de Deus, isso é precioso para Deus. Isso é fidelidade. Tá bom? Versículo 20 diz assim: pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso, pois foi para isso que Ele os chamou. Olha uma verdade aqui sendo dita. Se eu faço algo de errado, eu sou castigada. Se eu faço mal, é óbvio que eu vou ser castigada. Então, qual é a recompensa nisso? Nenhuma. Eu estou sendo punida pelo mal que eu fiz. Agora, se eu faço bem, se eu caminho certo, estou sendo injustiçada e passo por toda essa prova com paciência na presença do Senhor, aí sim eu receberei a recompensa de Deus. É isso que está dizendo nesse versículo. Entendeu? Sofrer por erro é consequência. E sofrer fazendo o bem é um testemunho e fidelidade. Entendeu? Pegou a chave? Nem todo sofrimento é perseguição. Entenda isso. Às vezes é colheita na nossa vida, tá bom? Sofrer por fidelidade tem um valor eterno e é o valor que nós buscamos todos os dias. O versículo 22 diz assim: continuando o 21, que eu não li ele inteiro, né? Diz assim, ó, 21 então: pois foi para isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. É verdade. O cristianismo não é só receber, é seguir. E o versículo 22 diz assim: Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. A maior força de Cristo não foi reagir, foi permanecer-se santo. Cristo se permaneceu santo. Cristo foi injustiçado o tempo todo sem ter nenhuma culpa. Nenhuma culpa. E ele foi injustiçado o tempo todo. Eu não sou melhor que ele para achar que eu não devo ser injustiçada e que nessa vida eu nunca vou ser injustiçada. Eu não sou melhor que Cristo. Por isso, nós devemos passar pelo processo com paciência, com amor. Deus está vendo tudo que está acontecendo na tua vida
Versículo 23 diz assim: quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, fomos curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Um dia eu estive perdida, hoje não mais. E essa pode ser a sua história também. Hoje nós temos um pastor que nos guia, que nos chama pelo nome e que nós sabemos e reconhecemos quando é Ele que fala. Obrigada, Jesus. Grifa o versículo 24 da sua Bíblia, quando diz que o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. E lá, por meio dos seus ferimentos, nós somos curados. Nós somos curados por meio dos seus ferimentos. Obrigada, Jesus. Jesus não foi fraco, Ele foi firme. Ele entregou a sua casa ao Pai. A sua casa ao Pai. Ele entregou o seu corpo ao Pai. Entende como é precioso essa casa que nós temos que cuidar, que zelar? Não revidar não é covardia, é confiar em Deus. Para que revidar? Confie em Deus. Ele é o juiz, único, justo juiz. Obrigada, Jesus. Jesus carregou os nossos pecados. Jesus trouxe para nós, através das suas feridas, cura espiritual. É isso que Jesus fez. Pelas suas feridas fostes sarados, fostes curados. Não é isso que está dizendo? Cura espiritual central pode incluir cura integral, cura total, cura de toda enfermidade. A fé. A fé traz o poder da cura sobre a sua vida, pelo nome santo e poderoso de Jesus Cristo. O foco é a redenção. A cruz não é só o perdão. A cruz é a transformação da nossa vida. Essa é uma verdade que nós precisamos entender. Amém? Em nome de Jesus. Antes éramos ovelhas perdidas, sem direção, não é? E hoje, agora Cristo é o nosso pastor, aquele que cuida, aquele que vigia, aquele que governa, é o nosso guardião. A salvação, meus irmãos, é nós decidirmos voltar para o cuidado e para o governo do nosso pastor. É dizer, eu não quero mais ficar perdida, não quero mais. Então, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, foi lá em São Paulo, eu ouvi alguém dizer assim: se você deseja viver essa vida transformadora e ter Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, aquele que vai te conduzir na vida certa, aquele que vai te ensinar, aquele que vai governar tudo, vem aqui na frente para fazer uma oração, para entregar a sua vida para Jesus. E eu fui. Foi eu e meu esposo. Quem me chamou a primeira vez a fazer isso foi o Tiago Brunet. Foi diante dele, pela primeira vez que eu me coloquei, sem entender, mas eu queria. Eu queria aquela vida. Eu queria aquela vida de paz e prosperidade. Na verdade, eu queria só a paz naquele momento, porque eu precisava de paz.
E eu estava ali, no meio daquele monte de gente. Eram 3 dias de estudo, 3 dias de imersão da palavra, 3 dias de método Destiny, chama. E durante os 3 dias ele fez o chamado e eu fui lá as 3 vezes. E aí eu percebi que na última vez ele ficou olhando pra minha cara assim. Acho que ele pensou de novo. Acho que ela não entendeu. E realmente eu não tinha entendido. E depois, quando eu conheci uma igreja física, porque só depois disso eu fui conhecer uma igreja física, né? Eu não tinha referência de igreja nenhuma. E aí, de novo na igreja, na época o bispo fez o mesmo chamado. Olha lá, nós de novo lá na frente. Até que eu entendi, depois de ir sei lá quantas vezes, umas 5 vezes, que uma vez bastava. E que eu já tinha entregado minha vida para Jesus e que o próximo passo era o batismo. Então, quando eu entendi que o próximo passo era o batismo, então em 4 meses eu me batizei. Eu não quis esperar. Esperar para quê? Eu já sabia o que eu queria. E eu estava preocupada com o que os outros iam pensar. É verdade que o diabo lançou muita flecha para mim. O que as pessoas iam falar, o que as pessoas iam pensar. Né? Mas eu não estava nem aí. Eu só queria Deus comigo. É sobre isso. A salvação é voltar para o cuidado e o governo de Deus. Do nosso pastor. Do nosso único pastor. Que o seu coração queime por essa vida, por essa paz, por essa verdade. Quantas pessoas também não entendem e vão? Deixa aí, eu fui. E se ninguém tivesse me explicado, eu estaria lá até hoje quando chamassem. Mas um dia alguém me explicou. Acho que porque viu, né? Eu indo repetidas vezes, aí eu entendi. Mas como está o teu coração hoje? Não continua? Querendo se alimentar cada vez mais? Da presença, da palavra? Quando nós conhecemos o amor de Deus, a gente não quer sair desse lugar. É isso que essa palavra está nos trazendo hoje. Quanto mais você conhece o amor de Deus, mais nele você quer permanecer, mais nele você quer estar. Entenda que o crescimento espiritual nosso, o seu crescimento espiritual, ele exige um corte, mas exige alimento também. Cortar o quê? Passa a espada de fogo em tudo que é pecado. Cortar a maledicência, cortar a inveja, cortar a hipocrisia. Corta, arranca tudo e alimente-se da palavra. É o único alimento que nós precisamos. Amém? Em nome de Jesus. Você é pedra viva e sacerdote nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar. Não atrapalhe o agir do Espírito Santo na tua vida. Seja participativo em tudo. Seja ativo. Ore. Seja oferta de vida ao reino na vida de outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Se você não tem como ajudar com alimento, sempre tem uma roupa que você pode desfazer. Vai orar pelas pessoas. Vai visitar as famílias, vai dar um abraço. Quantas crianças, quantos filhos gostariam só de receber um abraço sincero, sem rejeição. Sabe o que é isso, minhas irmãs? Você agachar no chão na altura de uma criança e abraçar ela sem rejeição, sem se importar se ela está suja, sem se importar com a classe social daquela criança, porque abraçar o limpo é fácil, né? Abraçar o que está bem vestidinho é bem fácil, né? É servir como Cristo servia. É sem excluir ninguém. Às vezes a criança só quer um abraço porque nunca teve na presença do pai, nunca teve na presença da mãe, vive pelos avós, por tios. Às vezes a criança só espera isso. Eu tenho algo muito forte com crianças e não é de hoje. Eu acredito que um dia o Senhor vai me mostrar. Cuida das crianças. As crianças crescem e se elas forem acolhidas e amadas, elas serão adultos
posicionados, adultos cheios de amor. A criança sempre vai querer imitar alguém que ela admira, alguém que é referência para ela. Obrigada, Jesus. Lembre-se que a santidade sempre vai ser uma guerra dentro de você. O maior risco do cristão hoje é normalizar os desejos. Não aceite isso. Não normalize os desejos que são errados. Não normalize as coisas do mundo. Os desejos errados vêm através dos vícios. Hoje, vícios de atenção, meu Deus, está arrebentando na mente de todo mundo. As pessoas querem atenção a qualquer custo. Misericórdia, isso é um vício. Destrua, rejeite da sua vida todo vício de atenção. Vício, sensualidade descontrolada, desordenada. Uma sensualidade desordenada vinda das filhas de Deus. Meu Deus, Senhor Deus amado e santo. Busca toda, Senhor Deus. Orgulho, comparação. O orgulho está cegando as pessoas cada dia mais. As pessoas estão se comparando, não estão conseguindo viver o que tem aqui, porque está com o olho lá do outro lado, no que o outro tem, no que o outro está alcançando, no que o outro está conquistando. Eu declaro em nome de Jesus que todos esses desejos imundos caem por terra agora da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça o bem. Mantenha o seu caráter. Mesmo diante das situações que te acusem, que te injustiçam, continue fazendo o bem. Continue esperando no Senhor. Não adianta você ficar falando para provar o certo. A pessoa que está te injustiçando, ela não vai te ouvir, ela não vai enxergar. Mas Deus está enxergando, vendo, ouvindo tudo. Ele que vai julgar. Continue fazendo o bem, mesmo diante a uma injustiça. E sejam submissos a Deus. Deus é um Deus de ordem, um Deus de respeito. Tenha consciência disso. Não façam nada que desagrade ao nosso Pai. Amém? Em nome de Jesus. Jesus nos ensinou isso. Não revide diante das situações. Se entregue. Somente se entregue e confie em Deus, que é o justo juiz. Dessa forma você permanecerá íntegro. Amém? Em nome de Jesus. Esse capítulo ele deixa uma pergunta para nós muito oportuna. Eu estou construindo minha vida em Cristo como uma pedra viva ou apenas frequentando a fé como um espectador? Como que você está? Você vai na igreja, senta, você é só um espectador? Ou você está sendo a pedra viva que a palavra de hoje nos ensina a ser e que nos traz que nós somos de valor para Deus? Nós temos muito valor. Não anule aquilo que Cristo fez na cruz por você. Quando Cristo é a pedra angular, a tua vida muda, a tua boca para de ferir, o teu coração aprende a confiar. Olha a diferença. O teu caráter fica firme mesmo em meio à pressão. O teu caráter não muda e a dor não destrói a tua santidade, porque o teu foco não está na dor, o teu foco está no reino. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Ele, todos os dias. Amém? Sim. Sem se sabotar. Tá bom? Sem se sabotar. Liga o louvor e mantém o celular longe. Tá bom? Para não haver sabotagem. Que nenhum espírito de sabotagem nos atrapalhe nesse jejum. Em nome de Jesus.
Amém? Em nome de Jesus. Nós precisamos dessa limpeza. Vai ser um momento de limpeza espiritual na nossa mente. E vocês vão ver o quanto a mente de vocês vai se conectar com o Senhor. Vai puxar. Vai ser lindo o que vai acontecer nesses 12 dias. Nós vamos entender que lá atrás nós sobrevivemos sem isso. Lembra? E por que essa dependência hoje? Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Liga o louvor e põe o celular longe. Não fica carregando o celular para onde vai, não. Coloca ele no meio da casa. Aonde você for, você tá ouvindo. Tá? A ideia é ter as mãos livres, mente vazia da embriaguez do mundo, para que a gente ouça com sensibilidade a voz de Deus, para que venha mais discernimento espiritual, mente conectada com Cristo. Lê a palavra também. Lê Salmos. Salmos nos edifica, nos posiciona, nos alimenta, nos encoraja. Amém? Em nome de Jesus. Ontem eu estava com a mente um pouco acelerada no final do dia e eu levei minha Bíblia e li 3 salmos. Fui encarreando um no outro e dormi. Foi a melhor coisa que eu fiz. Acalmou a mente, me alimentei e descansei. Amém? Em nome de Jesus. E nós vamos conversando todos os dias. E sabe o que vai ser o melhor, assim, de viver com vocês? A troca das experiências. Nós precisamos compartilhar as experiências todos os dias para que haja fortalecimento uma na outra. Amém? Nós somos uma unidade do corpo de Cristo. Nós somos uma igreja. Vivemos em unidade e em comunhão. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, minha irmã. Que as igrejas sejam curadas. Em nome de Jesus. Porque muitas não estão prontas para receber de verdade o trabalho da pedra viva. Da pedra que está ali pronta para servir em todos os lugares aonde for preciso. Não é? Nós temos visto, e é muito triste, algumas igrejas misturar. Está misturado. Não é bom. Está misturado. O profano está se misturando com o santo. E nós precisamos continuar orando pelas igrejas, pedindo pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pedir a visitação do poder e da glória de Deus nesses ambientes. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nem todos estão prontos para a verdade, mas nós devemos continuar orando por eles. Vamos orar, agradecer a Deus. Esse jejum vai ser na virada do dia 26 para o dia 27, tá? Começa na meia-noite do dia 27. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, reconhecemos a Tua grandeza, a Sua majestade, o Seu poder. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Reconhecemos que somos falhos, que somos fracos. Mas a Tua palavra diz que com Cristo nós somos fortes, nós somos vencedores. A Tua palavra diz que Jesus é o nosso único caminho, a verdade e a vida. E é esse o caminho que nós queremos. É esse o caminho que nós queremos tratar, que nós queremos viver, que nós queremos caminhar. Jesus Cristo é o nosso único Salvador, nosso intercessor maior.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. São tantos os agradecimentos, o nosso coração transborda de gratidão do Senhor. Obrigada, Jesus. Dai-nos a sua bênção, meu Pai, para esse dia de hoje. Guarda-nos de todos os perigos desse mundo. Livra-nos, Senhor, de toda a maldade humana. Apresentamos ao Senhor a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos consanguíneos, os nossos irmãos na fé. Abençoe todos, Senhor Deus. Protege, Senhor Deus, cada um deles com o teu poder, com o teu amor, com a luz que vem do teu trono, Pai. Senhor, nós pedimos, visita todos os lares, Senhor Deus, aonde há trevas, que a luz do Senhor entre a dissipar toda a treva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigado, 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 obrigada. Nós te louvaremos e glorificaremos o Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto vivermos, Senhor. Enquanto tivermos vida, estaremos louvando o Senhor. Hoje recebemos um alimento rico, um alimento espiritual sólido, de valor para o nosso espírito, que nos posiciona, que nos traz a verdade. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada porque podemos ler através dos nossos olhos, ouvir através dos nossos ouvidos que funcionam em perfeito estado. Obrigada, meu Deus, obrigada. Abençoa, Senhor Deus, as nossas cordas vocais para que nós possamos te louvar e te louvar e te louvar. Que a nossa oração e a nossa adoração seja aceita, recebida pelo Senhor com alegria, porque com alegria nós te louvaremos todos os dias. Toda honra e toda glória a Ti, meu Pai. Eu consagro ao Senhor esse ministério. Agradeço ao Senhor porque daqui a alguns dias faz um ano que o Senhor nos presenteou com esse ministério, onde a presença do Teu Espírito Santo é viva. Obrigada, Senhor, obrigada. Toda honra e toda glória ao Senhor. Usa-nos, Senhor. Somos instrumentos em Suas mãos. Capacita-nos cada dia mais para servir o Teu reino. Não queremos atrapalhar o agir do Senhor na nossa vida, para que o reino do Senhor avance e se expanda por onde estivermos, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, o Teu Espírito me traz a pedir. Nós clamamos, Senhor Deus, em unidade e em concordância, por todos os cônjuges, pelos esposos e pelas esposas que ainda não conhecem o Senhor. Pai, nós te clamamos nessa hora, que o Senhor se levante, Pai, do trono. Estenda suas mãos, Senhor Deus, sobre esse esposo, sobre essa esposa que ainda não te conhece. Derrama, Senhor Deus, o peso da tua glória, o peso da tua verdade. Chama, Pai, esses filhos de volta para a tua casa. Usa do teu poder, Senhor Deus, como um laço espiritual. Chama-os de volta, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te clamamos em unidade, em concordância, Pai. Somos a tua igreja, o teu povo escolhido. Visita, Senhor Deus, em poder, todos os cônjuges que precisam voltar para casa, para ser a segunda lamparina acesa desse lar. Em nome de Jesus, Pai. É isso que nós oramos e te pedimos, Pai. Na certeza de que tudo aquilo que nós pedimos com fé, nós já recebemos. Assim nós cremos que já estamos recebendo. A vitória é nossa, porque nós estamos com Cristo. Nós já estamos celebrando a vitória de que esse cônjuge, Senhor Deus, servirá o teu reino, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Hoje é terça-feira. Hoje o nosso encontro no ministério vai ser um encontro de oração. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus pelo ano. Nós vamos somente orar. Amém? Agradecer pela vida de cada um que se colocou a serviço de Deus, a cada um que decidiu estar na presença. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Hoje também é o jejum do ministério. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te instrua em tudo que você precisar para esse dia. Em nome de Jesus. Receba o meu abraço, o meu amor. Para quem vai estar comigo à noite para orar, para agradecer o ano, eu aguardo por você. E quem vem amanhã, eu te aguardo amanhã. Chama mais alguém. Comece a edificar a vida de outra pessoa. Leve a palavra em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós estaremos falando sobre o capítulo 3, que já começa com a vida dos casados, depois vem o dever de fazer o bem e sobre o sofrimento em ser seguidor de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.